Bom dia, turminha. Lembram daquele texto de cogumelos? Tapioca de cogumelos. Nós vamos continuar com ele hoje. Porém, nós vamos falar sobre estudo da língua. Pois é, aqui no seu livro está escrito assim: além de receitas, que outros assuntos combinam com o título do site? Vai comer o quê? Restaurante? Fotos de viagem? Cardápio de alimentos saudáveis? Informações sobre os esportes radicais? São duas respostas aí nessa questão 10. Então, restaurante e cardápio de alimentos saudáveis são as respostas corretas. Na questão 11, a pergunta é a seguinte: quantos ingredientes são necessários para fazer a tapioca de cogumelos? 8 ingredientes. Na questão 12, os ingredientes da receita foram organizados em forma de lista, quadrinhos ou diálogo. Quando a gente faz uma receita, é uma lista, letra A. Questão 13. Volte à receita da página 21 e leia atentamente no texto as palavras em destaque abaixo que se refere às quais ingredientes. Na letra A, refogue até que eles fiquem bem dourados. Então, a manteiga e os cogumelos devem ser refogados, né? Continue refogando até que ela cozinhe a cebola. Questão 14. Que ações precisam ser realizadas para que a receita fique pronta? Em qual parte da receita essas ações aparecem? Nas instruções, vemos que é preciso adicionar, refogar, acrescentar, continuar, refogando, temperar, reservar, passar, nivelar, dourar, montar e servir. Essa é a resposta da 14. Já na 15, Luísa está tentando se lembrar da receita. Ajude-a, completando com as informações que faltam. Na instrução, adicione o que? A manteiga e os cogumelos. Refogue a manteiga e os cogumelos. Acrescente a cebola. Na instrução 2, adicione a salsinha. Na instrução 3, passe a goma da tapioca por uma peneira. Na instrução 4, monte as tapiocas espalhando fatias de queijo e recheios de cogumelos. As informações completam o sentimento de que tipo de palavras completa o sentimento, os sentidos, desculpa aí, dos verbos. Já na letra C da 15, essas informações são importantes para a compreensão do texto, por quê? Sim, são importantes para que as frases tenham sentido completo. Letra D. As palavras em destaque indicam dúvida, incerteza, pedido e ordem ou possibilidades. Pedido e ordem. Na questão 16, para realizar a receita, é importante seguir as instruções do texto. Por quê? Sim, para que a receita tenha o resultado esperado. Questão 17. Em qual das frases a seguir a parte em destaque indica tempo? Letra A. Em uma frigideira quente, adicione a manteiga e os cogumelos. Letra B. Acrescente a cebola e continue refogando até que ela cozinhe. Letra C. Doure dos dois lados e reserve. Com certeza, a letra B. Questão 18. O tempo é indicado de forma exata? A maneira como está indicando facilita ou não a realização da receita? Não. Mesmo assim, a pessoa que vai fazer a receita tem uma previsão do tempo que a cebola deverá ficar no fogo. Questão 19.
De que outra forma você poderia escrever as indicações do tempo marcada na atividade 17? Reescreva a frase da receita. Essa é uma resposta pessoal porque o fogo do meu fogão pode ser mais forte ou mais fraco que o seu. Então, é pessoal. E a frase é: acrescente a cebola e continue refogando até que fique cozida. Já a questão 20 fala assim: compare os pares das palavras e expressões em destaque nos quadros a seguir e responda. Podemos usar palavras ou expressões sinônimas para ligar as ideias do texto. Aí tem uma frase que está escrita assim: em uma frigideira quente, adicione a manteiga e os cogumelos. Em outra frigideira, em temperatura alta, passe a goma de tapioca. Então, letra A. O que essas palavras e expressões têm em comum? Quente e temperatura alta conservam o mesmo sentido. Letra B. Essas palavras e expressões foram escolhidas pelo autor da receita com qual objetivo? Diversificar as palavras e expressões para evitar repetições e ligar as ideias. Questão 21. Que outro verbo do mesmo sentido pode ser usado na receita para não repetir o que está em destaque? Certamente você pode pesquisar ou pode fazer com as sugestões que eu vou dar aqui agora, da questão 21. Adicione a salsinha picada e reserve dois lados e você pode coloque a parte, deixe descansar, a escolha é sua, tá? Já na página 28, questão 22, tá assim: em dupla, busque uma receita que tenha como ingrediente goma de tapioca. Compare a sua receita com a de tapioca de cogumelos. Você pode fazer isso agora, como estamos no momento de pandemia, você pode fazer isso via WhatsApp, né? Conversando com seu colega, o qual você tem afinidades, ou mesmo com sua mãe, com seu pai, um responsável, tá? Aí você sabia que a tapioca é um prato típico do norte e do nordeste do Brasil? Esse alimento é extraído da mandioca e tem origem indígena. Tá vendo aí? É possível elaborar outros pratos com esse ingrediente. Aí você vai, como em dupla, você vai escolher a sua receita e vai responder a letra A, que é qual é o título da receita escolhida, letra B, que título tem relação com os ingredientes, letra C, qual das receitas fica mais barata, D, os comandos estão claros, qual delas é mais fácil de fazer, onde as receitas poderiam ser divulgadas, e F, a forma como as duas receitas foram organizadas facilita o preparo do prato. Comente sua resposta com os colegas, entre si, entre a dupla, ou o responsável, o pai e a mãe, tá? Então, a questão 22 é pessoal. Como também a questão 23 é pessoal, porque você vai retirar da receita que você fez nessa página, que você procurou, pesquisou, na atividade, os verbos utilizados para orientar as ações que são executadas e seus respectivos complementos. Então, o que complementa o verbo? Então, você vai colocar os verbos aqui, você pode encontrar, aqui tem sugestão de 5 verbos. Você pode encontrar menos e pode encontrar mais. Se encontrar mais, você coloca o que você escolher. E se encontrar menos verbos na receita, você coloca o que você encontrou na sua receita ou na receita do seu colega ou responsável. Página 29, questão 24. Nas palavras abaixo, o que as letras em destaque têm de semelhante? Sirva, adicione, passe e acrescente o som de S. Pesquise na receita de tapioca outras palavras que apresentam o som S, de S, né? Representado por diferentes letras. Escreva a seguir. Então, temos receita, sopa, cebola, salsinha e sal, tá? Questão
26. Procure em jornais e revista, então, e livros também, palavras com som de S, e escreva-as no quadro a seguir conforme a indicação. Né? Você vai colocar as que tem som de S, que é escrita com S, com C, com SC ou com SC. Também é pessoal, porque você vai procurar no jornal, revista ou livro. A questão 27. Observe as seguintes palavras da mesma família: profissão, profissional e profissionalismo. Forme a família das seguintes palavras: cebola, cebolinha, acebolado, acebolar. Letra B. Assado, assadeira, assando e assadinho. Letra C. Crescer, crescimento, crescido, crescidinho. Letra D. Salsa, salsinha, salsão. Questão 28. O que podemos concluir a respeito do som S nas palavras das atividades anteriores? O som S pode ser representado por diferentes letras, com a letra C, S, com SS e SC, como está escrito na questão 26, né? Não esqueça de colocar a vírgula. Você é o autor. Faça com a autora do blog, né? Nós conversamos na aula Zoom e ficamos de pesquisar, né, sobre a autora. Então, e escreva sobre uma experiência culinária, partindo da atividade que você realizou, né, e siga as etapas. Escreva o seu texto em formato de blog. Então, aí você vai escrever, tia já deu uma explicada na aula Zoom, e agora com a ajuda do seu pai, sua mãe ou responsável, você vai ser esse autor, juntamente também com a autora, com a pesquisa, né? A questão 31 fala que o seu texto será publicado em meio impresso ou virtual. Aí a escolha é sua e do seu responsável. Releia o que escreveu, analisando se a descrição dos gêneros abaixo combina com o que você elaborou. Aí você vai ver se é autobiografia, um relato ou receita. Ô tia, como eu vou saber isso? A autobiografia é quem escreve, né? O uso de pronomes e verbos que indica que a pessoa está falando de si mesma. Já no relato, explica um fato ocorrido mencionado com pessoas envolvidas, o lugar e o tempo em que aconteceu. Na receita, organização com numerais e verbos que indica comando composto por duas partes de ingredientes e de instruções. Essa é a nossa correção dessas páginas, tá? Um beijão no coração, fique com Deus.